Olá, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles, meus irmãos, que estão chegando agora a fim de agregar a um só corpo, uma só cabeça, em um só ensino, em uma só comunhão, em espírito e em verdade, um só Pai, um só mediador e precursor da igreja, da noiva, ao saber o justo, o Messias. Ouça, meus irmãos, o que o Espírito diz à noiva. Aquele que tem sede, meus irmãos, venha, beba da água cristalina, daquilo que foi nos concedido de graça, de boa bondade, pelo amor do Pai, o amor do justo. Coma, se farta do pão, o pão da justiça, da fidelidade. Nas Escrituras, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1 e 26, 1 e 27, aparece duas religiões, meus irmãos. Duas mulheres. Uma é a meretriz e a outra é a noiva. O Messias disse, meus irmãos, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse em outro lugar que ele é a porta das ovelhas. Aquele que entra pela porta salvar-se-á, entrará e encontrará o alimento espiritual vindo do céu até a nossa mente, meus irmãos. Aquele que diz ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã, imaculada, suja, imunda. Uma religião, meus irmãos, uma mulher meretriz, baseada em obras da carne, liturgias, solenidades, congressos, preceitos, sacrifícios, meus irmãos. Algo que afasta o homem, a mulher, do Pai, os membros, pessoas enfermas, membros espalhados, atrofiados, leprosos, mancos, envenenados pelo vinho da Babilônia, pelo ensinamento das serpentes, das bestas feras, das aves de rapina. Homens, meus irmãos, em cima de altares, em cima de púlpitos, ensinando o caminho da perdição para a igreja, as pessoas. Fazem que as pessoas se afastem do Pai, colocando os membros espalhados, divididos, meus irmãos. Se Satanás está dividido, o seu reino não há de subsistir. Um jogo de interesses, de barganha, afastando o homem do Pai e do Filho, e as pessoas mancas, leprosas, atrofiadas, sujas pelas leis mosaicas,
as leis de Moisés, meus irmãos. Essa é a meretriz, meus irmãos, a prostituta. A outra é a noiva, meus irmãos. Uma simbologia, algo espiritual. A religião, religar os membros. As pessoas estão espalhadas no campo, ao Pai, ao Filho, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, na mesma comunhão, no mesmo batismo. Um só Pai, um só mediador, um só precursor, um só caminho, uma só porta. Assim como o Messias disse: eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz. E eu trago elas afora. Eu vou adiante delas, alimentando elas espiritualmente, meus irmãos. A verdadeira religião espiritual é religar os membros. As pessoas estão enfermas no cabeça, no Messias. Um só propósito, um só corpo, uma só união. É visitar os órfãos. Os órfãos, eles não têm pai. Tem falsos pais em cima dos altares, em cima dos púlpitos, se alimentando de aves, de ensinamentos, de aves de rapina, meus irmãos. São órfãos. As viúvas não têm marido. Falsos maridos, casadas com diversos maridos em cima de altares, em cima de púlpitos, preceitos, dogmas, fardos pesados, meus irmãos. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha vários maridos. Amunra, Azazel, Astarote, Diana, enfim, meus irmãos, vários deuses. Os necessitados, meus irmãos, as pessoas que estão debaixo da circuncisão, nas obras da carne, visitar essas pessoas com bálsamo, com a essência. Lembra que ele diz: limpai os leprosos. As pessoas estão sujas com as leis de Moisés. Ressuscitai os mortos. As pessoas estão mortas espiritualmente dentro dessas cavernas, meus irmãos, nessa escuridão. É dessa maneira, meus irmãos. Essa é a verdadeira religião. É espiritual. Uma simbologia. É religar os membros. As pessoas, irmão. Pessoas que estão com o ouvido tampado. Outras estão cegas. Outras estão atrofiadas. E assim por diante, meus irmãos. Portanto, no livro de Tiago, há duas mulheres. Uma, a meretriz, a prostituta, que é domada pelos cafetões em cima dos altares, nos seus congressos. E a outra é a noiva do Messias, fora dos padrões mundanos, que religa a mente, o espírito. Lembra que o Messias disse, meus irmãos? Nem no monte e nem no templo, mas em espírito e em verdade. Há três grupos de pessoas: os que adoram nos montes, no templo, e aqueles em espírito e em verdade, que obedecem os seus mandamentos: amor ao Pai e amor ao próximo. Venha, meus irmãos, e beba. Beba de boa bondade a água da vida.